Fala galera, análise de Flamengo 1, Vasco 0 pela 28ª rodada do Brasileirão. Começando a nossa análise pelo comportamento das equipes na partida, o Flamengo entrou num 4-2-3-1 e o Vasco num 4-1-4-1. Olhando para a disposição média dos jogadores em campo, a gente vê que a maioria deles se concentra no terço central e talvez mais jogadores do Flamengo adiantados ali no seu campo de ataque do que jogadores do Vasco no seu campo de ataque, então parece que o Flamengo pode ter dominado um pouquinho mais a partida, mas a gente consegue ver isso melhor pela concentração de jogadas das duas equipes no campo. Então o Flamengo concentrou 22% das suas jogadas no seu campo defensivo, 49% no meio de campo e 29% no seu campo ofensivo. Já o Vasco concentrou 20% das suas jogadas no seu terço defensivo, 46% no meio de campo e 34% no campo de ataque. Então a gente vê mais jogadas do Vasco no campo de ataque do que do Flamengo no seu campo de ataque em termos de percentual, né? Então na verdade parece que o Vasco jogou ligeiramente mais dentro do campo do Flamengo do que o contrário. Olhando aqui embaixo no gráfico que mostra o domínio de cada uma das equipes ao longo do jogo, a gente vê que no início aqui, até os 20 minutos do primeiro tempo, talvez um pouco mais de domínio do Vasco do que do Flamengo. Dos 30 minutos do primeiro tempo até o final, um domínio maior do Flamengo, né? Tendo aqui um trechinho mais perto do final, com essas barras vermelhas estão mais altas, que significa um domínio mais amplo. O início do segundo tempo, um domínio leve do Vasco. Depois aqui perto dos 15, um domínio mais agudo do Flamengo. Aí um pouco antes dos 30, domínio do Vasco novamente, praticamente até o final do jogo, com trechos aqui com um domínio um domínio mais intenso aí do Vasco em cima do Flamengo. Aqui do lado direito a gente tem algumas estatísticas que vão ajudar a gente a entender um pouco mais do comportamento das equipes e aquilo que elas conseguiram produzir em termos de criação e de finalizações. A gente vê que o Vasco teve um pouco mais de posse de bola, com 53%, e também o Vasco apostou bastante em cruzamentos aqui, 32 cruzamentos tentados. Todas as outras estatísticas aqui, seja pelo lado do Flamengo, seja pelo lado do Vasco, com 3 estrelas ou menos, o que mostra que os times não conseguiram, né, produzir nem muitos passes, né, passes tentados, nem muitas bolas longas, e pelo lado do Flamengo também não teve muitos cruzamentos, então parece aí um jogo morno, vamos dizer assim, em termos dessas estatísticas. Olhando para estatísticas de criação, o Flamengo teve 6 passes decisivos no jogo e o Vasco 12. Né, um número bem baixo aqui para o Flamengo como mandante, um número aqui de médio para alto para o Vasco como visitante. Passes decisivos são passes que possibilitam um chute a gol ou então uma assistência para gol. Em termos de expectativa de assistências, novamente o Flamengo foi mal, 0,41, nenhuma estrela, e o Vasco com 0,70, número mediano aí para um visitante. A ideia da expectativa de assistências é medir a capacidade das equipes de levar a bola até regiões mais favoráveis para a marcação de um gol. Para contabilizar na estatística, não necessariamente eles marcaram o gol, não precisa nem ter finalizado, na verdade. A ideia é ver justamente a capacidade das equipes de colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. O Vasco foi melhor que o Flamengo nesse sentido. Em termos de finalizações, 10 para o Flamengo e 17 para o Vasco. De novo, o Flamengo com um número baixo aí e o Vasco com 17 chutes aqui, um número de médio para alto para um visitante. Dos 10 chutes do Flamengo, 3 foram bloqueados, um chute para fora e que passou perto do gol, um chute na trave, 4 defendidos além do gol marcado. Pelo lado do Vasco foram 6 chutes bloqueados, 4 chutes para fora e 7 chutes defendidos e nenhum gol marcado. Em termos de chances claras de gol, aí um equilíbrio, uma chance clara para cada lado. Mas só contabilizar a quantidade de chutes não dá muito para a gente a noção da qualidade, nem das oportunidades, nem dos chutes propriamente ditos. Então, para isso, a gente tem a expectativa de gols, que mede a qualidade das oportunidades criadas, e a expectativa de gols pós-chute, que considera também a qualidade das finalizações. A gente vê aqui que o Flamengo produziu, né, teve oportunidades com qualidade para marcar meio gol na partida, enquanto o Vasco praticamente um gol aqui com 0,99. Quando a gente considera a qualidade das finalizações, essa expectativa de gols sobe para o Flamengo para 0,76 e para o Vasco cai bem pouquinho aqui para 0,97. A diferença entre a expectativa de gols e a expectativa de gols pós-chute vai dar para a gente uma medida da qualidade das finalizações, né? O desempenho dos atacantes
na partida. Então esse número de 0,26 positivo aqui para o Flamengo é um número pequeno, mas sendo positivo mostra que os atacantes conseguiram dar qualidade nas oportunidades que eles tiveram com base na qualidade das finalizações. Pelo lado do Vasco, um número praticamente zero aqui, né, menos 0,02, que mostra que os atacantes tiveram um desempenho neutro. Eles não conseguiram dar mais probabilidade de gols nas oportunidades que eles tiveram com base na qualidade das finalizações que eles fizeram. E quando a gente compara a expectativa de gols pós-chute com o número de gols marcados, a gente vai ter uma dimensão do desempenho dos goleiros na partida. Então aqui pelo lado do Flamengo, a expectativa era que marcasse 0,76 gols e marcou um gol. Essa diferença de menos 0,24 mostra aí, dá uma noção pra gente do desempenho do goleiro do Vasco. Por ser um número negativo, não muito alto, mostra que o desempenho do goleiro do Vasco foi mais ou menos neutro na partida. A expectativa era que ele tomasse 0,76 gols, ele tomou um gol, né, praticamente aí o mesmo tanto. Já pelo outro lado aqui, a expectativa era que o Vasco marcasse 0,97 gols, né, praticamente um gol, marcou 0. Então esse número positivo aqui de 0,97, ou seja, praticamente um gol, mostra que o goleiro do Flamengo tomou um gol a menos do que o esperado. A expectativa era que tomasse um, não tomou nenhum, então parece ter sido um bom desempenho do goleiro do Flamengo. E quando a gente analisa aqui todas as estatísticas, desde passes decisivos até o número de gols marcados, a gente vai ter uma ideia da qualidade da partida. A gente vê aqui que pelo lado do Flamengo, todas as estatísticas com 0, 1 ou no máximo 2 estrelas, que mostra que não foi uma partida interessante pelo lado do Flamengo. E pelo lado do Vasco, a gente vê aqui 2 estatísticas com 4 estrelas, que é o número de passes decisivos e o número de chutes a gol. De resto, todas com 3 estrelas ou menos, o que faz aí parecer que a partida não teve uma boa qualidade, mas ainda assim bom para o Flamengo, que venceu o jogo por 1-0. Então fechamos aí mais uma análise de Flamengo 1, Vasco 0. Espero que vocês tenham gostado da análise e fica o pedido aí para vocês se inscreverem no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar o vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. Falou!